Olá, bem-vindos a esta nossa conversa. Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto, sabe? Nos documentos de uma empresa bem importante na gestão de ativos aqui na América Latina, a Patria Investments Limited. Isso aí. O material que a gente tem aqui é o relatório anual deles, o Fórum 20F, que saiu em 15 de maio de 2025. É um documento denso. Bastante denso, sim. E a nossa ideia é tentar tirar o essencial dali, né? Entender a história da pátria, ver como ela está indo agora e o que dá para pensar para o futuro. Tudo baseado no que eles mesmos estão dizendo. Exato. É quase como montar um quebra-cabeça, né? A gente olha o passado para entender como tudo começou, como evoluiu, aí pega os números recentes para ter um termômetro de agora. E depois discute as estratégias, os riscos que eles apontam, para tentar pintar um quadro do que vem pela frente. E olha, uma coisa que chama atenção logo de cara nesses documentos é a diversificação que eles fizeram recentemente. Mudou bastante a plataforma deles. Perfeito. Então vamos começar a desvendar isso aí. Para começar, a pátria não surgiu assim do nada, certo? A história, pelo que vi, começa lá em 1994 com o Banco Patrimônio. Isso mesmo. E tem um nome-chave desde essa época, o Alessandro Saig, que hoje é o CEO global. Ele veio do JP Morgan, né? E parece que até liderou a Drogasil, que foi um dos primeiros investimentos de private equity deles. Exato. E a Pátria, como a gente conhece hoje, foi fundada mesmo em 2001. Ah, tá. E essa origem no private equity, no PE, marcou a empresa por muito tempo, sabe? Mas o documento mostra uma transformação bem forte, principalmente depois do IPO. A gente vê vários movimentos estratégicos bem importantes para diversificar. Por exemplo, lá em dezembro de 2021, teve a combinação com a Moneda Asset Management do Chile. Ah, sim, a Moneda. Isso fortaleceu a parte de crédito, né? Exatamente, fortaleceu bem a plataforma de crédito na América Latina. Aí, entre o fim de 2021 e abril de 2023, teve a parceria e depois a compra total da Camarupim. A Camarupim, Growth Equity no Brasil, certo? Isso, Growth Equity aqui no Brasil. Depois, mais recente, fim de 2023, começo de 2024, compraram a área de Real Estate do Credit Suisse aqui no Brasil, a CSHG Real Estate. Nossa, essa foi grande. Foi. E integraram com a VBI, que já era deles. E talvez o passo mais diferente foi em 2024 comprar o negócio europeu de soluções de private equity da Abreden. Abreden. Isso é fora da América Latina, então? Sim. Um passo importante para fora da região, cobre fundos primários, secundários, co-investimentos e ainda teve um acordo importante com o Bancolombia, lá na Colômbia. Criaram a Patria Asset Management, a PAM. Uau! E essa diversificação toda mudou completamente a cara da empresa, imagino. O relatório até destaca, né, que no IPO, Private Equity e infraestrutura eram tipo 86% dos ativos que geram taxas, o tal do Fee Earning AUM, o FEA1. Era quase tudo, né? E como ficou isso no fim de 2024? Olha, a mudança foi drástica. Essa parte de PE e infra caiu para mais ou menos 27% do FIA1. Caiu para 27%? Nossa! Pois é. E, ao mesmo tempo, cresceu muito a participação de outras coisas. Os veículos de capital permanente, que quase não existiam no IPO, agora são uns 20% do FIA1. Entendi. E as contas gerenciadas separadamente, as SMAs, também cresceram bastante, chegaram a 16%. Eram quase zero antes. E a presença física também aumentou, né? Escritórios, pessoas. Com certeza. O relatório fala em 13 escritórios pelo mundo e 577 profissionais em dezembro de 2024. Isso tudo reflete uma estratégia bem clara que está lá no documento. Buscar mais resiliência, né? Diversificar. Não só produto, mas cliente também. Exato. Diversificar produtos, mas também a base de investidores. Tanto geograficamente quanto por tipo. Institucionais, pessoal de alta renda, high net worth, varejo. E mudar um pouco o foco, né? De só vender produto para oferecer mais soluções completas, um modelo solution-centric. A criação da plataforma Patria Growth Equity em dezembro de 2024, juntando a IGA e a Camarupim, é um bom exemplo disso, de consolidar a oferta. Agora, vamos para a parte que muita gente gosta, os números. Resultados recentes.
Fim de 2024. O FIA1 chegou a quanto mesmo? Os 32,9 bilhões. Foi um salto bem grande, né? Quase 9 bilhões a mais que no fim de 2023. 9 bilhões a mais em um ano? O que puxou isso tudo? Bom, principalmente as aquisições que a gente falou, tipo a da Abridin. Mas também teve captação de dinheiro novo, sabe? E o desempenho dos fundos ajudou. Ah, claro. Isso mesmo com os ventos contrários, tipo o dólar mais forte, que atrapalha na conversão, algumas vendas de investimentos, resgates. Mesmo assim, cresceu bem. E para medir a rentabilidade do negócio principal, eles usam umas métricas diferentes, né? FRE e DE. Isso, Fee Related Earnings, FRE, e Distributable Earnings, DE. São métricas que a gestão usa para, digamos, mostrar o lucro mais recorrente da operação de gestão. Tipo, sem efeitos não recorrentes. Tenta isolar a performance operacional. Em 2024, o FRE ficou em 170,1 milhões de dólares e o DE em 189,2 milhões de dólares. Mas, atenção, né? São métricas não contábeis, non-GAAP. O do IFRS em 2024 foi de US 75,7 milhões. Eles mesmos falam no relatório que essas métricas FR e DE têm limitações, não substituem a análise completa. Entendido. E as receitas? De onde vem o grosso do dinheiro? A principal fonte ainda são as taxas de gestão, as management fees. Somaram US 303,2 milhões em 2024. Foi quase 20% a mais que em 2023. E o crescimento veio de onde, principalmente? O destaque foi Real Estate, que cresceu mais de 90%, e a área nova de GPMS, né, Global Private Market Solutions, que cresceu, 273%. Claro, muito por causa das aquisições. Uau! E Private Equity? Private Equity teve uma quedinha na receita de taxa de gestão, uns 7,9%. Normal ter variações. E as taxas de performance? Aquelas mais voláteis? Essas caíram um pouco mais, quase 16%, para os 62,3 milhões em 2024. Elas dependem muito do ciclo de realização dos investimentos, né? Sim, mais imprevisível. Exato. No fim das contas, a receita líquida total de serviços cresceu 14,2% em 2024, chegando ao US 374,2 milhões. Além das finanças da pátria em si, o desempenho dos fundos é super importante, claro. O relatório dá exemplos. Dá sim. Eles mostram alguns retornos de longo prazo até o fim de 2024. Para a Private Equity, na estratégia de buyout, eles falam num Net IRR. Net IRR, a rentabilidade líquida para o investidor, certo? Isso. De 12,2% ao ano em dólar e 19,1% em moeda local, num período de 20 anos. É um histórico longo. E em infraestrutura? Pegando dois fundos mais recentes, o Net IRR foi de 10,7% em dólar e 19,8% em moeda local. São números fortes. E nas outras áreas? Em crédito, o fundo Latam High Yield, que é bem antigo, superou o benchmark em 3,75 pontos percentuais ao ano desde o início, lá em 2000. E também nos últimos 1, 3, 5 e 10 anos. Consistente, então. Parece que sim. Em Real Estate, eles dizem que 14 dos 21 maiores fundos listados, REITs, superaram seus benchmarks desde o começo. E na área nova, GPMs, os dados até setembro de 24 mostravam IRRs brutos, antes das taxas, né? Ah, tá, bruto. Isso. De 17% para fundos primários, 19% para secundários e 19% para co-investimentos. No geral, o histórico que eles apresentam é bem sólido. E teve uma mudança prática para quem tem ação da Pátria, PEX. A política de dividendos mudou em 2024, né? Mudou sim. Antes eram uns 85% do Distributable Earnings, o DE. Agora é um valor fixo trimestral, 0,15 dólares por ação. Fixo, mas pode mudar. Pode. Eles falam que está sujeito à revisão anual pelo Conselho. A justificativa que eles dão no relatório é para ter mais flexibilidade de capital. Ah, para reinvestir. Exato. Para financiar o crescimento, as aquisições. Reter um pouco mais do resultado para isso, sem precisar emitir tanta ação ou pegar dívida. É uma troca, né? Menos dividendo agora, talvez mais crescimento lá na frente. Faz sentido. Olhando para esse futuro, então, quais são as grandes linhas estratégicas que o relatório aponta? O que eles querem fazer? Olha, o caminho parece ser
continuar o que eles começaram. Primeiro, diversificar mais a base de clientes. Eles já têm clientes grandes, tipo fundos soberanos, fundos de pensão globais. Citam até 8 dos 10 maiores fundos soberanos, né? Isso. Mas o foco agora é crescer mais em clientes de alta renda, varejo e institucionais aqui na América Latina mesmo. Segundo, continuar expandindo produtos e geografias, como a gente viu nas aquisições. E o terceiro ponto? Manter o foco em criar valor nas empresas que eles investem, né? A gestão ativa, que é a marca do Private Equity. E, claro, atrair e manter gente boa trabalhando lá. Talento é chave nesse negócio. Claro, mas toda estratégia tem risco. E o relatório parece detalhar bastante isso, né? Quais são os principais alertas que eles mesmos levantam? Sim, a parte de riscos é sempre longa nesses documentos. E é importante prestar atenção. Dá para agrupar em algumas categorias, sabe? A primeira é risco macro e de mercado. O cenário geral, né? Exato. Condições na América Latina. Eles mencionam instabilidade no Brasil, por exemplo. Volatilidade de mercado emergente. Tensões geopolíticas globais. Citam Rússia e Ucrânia, Israel-Hamas, China. Sim, flutuação de câmbio. O real é um exemplo que eles dão da volatilidade recente. E riscos climáticos, que estão cada vez mais na pauta. Ok. E os riscos do negócio deles mesmo, internos? Aí entram os riscos do negócio e operacionais. A necessidade de sempre captar dinheiro novo, né? A pressão por taxas menores na indústria, a concorrência, que é forte, dificuldades em expandir, integrar as aquisições, cibersegurança é um ponto crítico hoje em dia, dependência de TI, fornecedores. E leis de dados, tipo LGPD, GDPR. Exatamente. Mudanças de regulação também, leis tributárias, CVM, SEC, leis anticorrupção e, claro, a dependência de pessoas-chave. Se sai alguém importante, pode impactar. E os riscos dos próprios investimentos que eles fazem. O que pode dar errado ali? Essa é outra categoria importante. Riscos dos investimentos. Primeiro, a liquidez. Muitos desses ativos, tipo private equity e infraestrutura, não são fáceis de vender rápido se precisar. Entendi. E líquidos? Isso. Tem incerteza na hora de avaliar quanto valem esses ativos. O valuation. Investir em empresa fechada tem seus desafios. Menos informação, depende muito da gestão da empresa investida. E riscos de cada setor, imagino. Sim. Construção e operação em infra, regulação em energia, ciclos de mercado em real estate. E tem sempre o risco de um investidor não conseguir aportar o dinheiro quando o fundo chama, o tal do capital call default. Por último, deve ter riscos para quem compra ação Pax na bolsa, né? Com certeza. Os riscos ligados às ações. Um ponto central é o controle concentrado. A Pátria Holdings tem as ações classe B com 10 votos cada. Isso dá a eles 82,4% do poder de voto. Ou seja, eles decidem tudo de importante. Basicamente, fusões, aquisições, dividendos, isso limita a influência dos minoritários. Tem risco de diluição se emitirem mais ações, volatilidade do preço da ação, depender da cobertura de analistas. E a questão de ser empresa de Cayman. Também. Direitos dos acionistas, deveres dos diretores podem ser diferentes das leis dos Estados Unidos, por exemplo. Eles mencionam até o risco de ser classificada como PFIC para investidores americanos, que pode ter implicações fiscais. Nossa, essa parte regulatória parece um campo minado, com eles atuando em tantos lugares. É muito complexo. O relatório mostra isso. Tem que cumprir lei anticorrupção, lavagem de dinheiro, privacidade de dados, LGPD, GDPR, regras de mercado de capitais da CVM, SEC, FCA no Reino Unido, em todos os países. Brasil, Chile, Colômbia, EUA, Reino Unido, Cayman. É uma estrutura de compliance gigante. Com certeza. Eles até citam um consórcio tributário específico aqui no Brasil sobre PIS/COFINS em serviços exportados, que eles classificam como risco possível. Só para dar um exemplo concreto de como isso pode afetar. E essa estrutura de controle com as ações classe B? Qual o impacto prático disso no dia a dia? Olha, por um lado dá estabilidade para a gestão, né? Visão de longo prazo, protege de pressões imediatistas. Por outro lado, concentra muito poder de decisão nas mãos do grupo controlador. Pode não alinhar sempre com o minoritário. Existe essa possibilidade teórica, né? Em certas decisões estratégicas, o interesse pode não ser exatamente o mesmo. É uma característica importante da governança deles. Uau!
quanta informação nesse relatório. Foi uma bela passada por ele. Se a gente fosse resumir, vimos a Pátia mudando de pele, né, de um foco forte em P na América Latina, para uma gestora bem mais global e diversificada, muito por causa das compras recentes. Exato, uma transformação grande. Os resultados mostram crescimento nos ativos, nas receitas de gestão, mesmo com o cenário que eles descrevem como desafiador. E para o futuro, parece que a ideia é continuar nessa linha de diversificar mais ainda. Sim, expandir. Mas tendo que navegar com cuidado por um monte de riscos. Operacionais, de mercado, regulatórios. É complexo. Sem dúvida. E olhar um documento desses em detalhe, como a gente fez, dá uma visão muito mais rica do que só ler a manchete, né? Mostra a estratégia por trás dos números e os desafios que a própria empresa vê. Com certeza. Um ponto para ficar de olho daqui para frente vai ser justamente a integração dessas aquisições grandes, como a da CSHG aqui e a da Breedin lá na Europa. Como isso vai funcionar na prática, não só nos números, mas na cultura, na operação. A execução dessa integração é chave, né? Fundamental. É um desafio grande de execução. E isso leva a gente para uma reflexão final, talvez. Com essa expansão para mercados desenvolvidos, essa diversificação tão rápida, como será que a identidade da Pátria vai continuar evoluindo? E o perfil de risco deles? Boa pergunta. As raízes aqui na América Latina, que sempre foram o diferencial, vão continuar sendo o principal? Ou a gente está vendo nascer um player mais global mesmo, com outros desafios, outras oportunidades que vêm com essa nova escala? É uma pergunta interessante para a gente acompanhar nos próximos capítulos dessa história, né? Ver como essa transformação se desenrola. Com certeza. Fica aí a questão para a gente observar.